Muito bem-vindo, você que semanalmente tem acompanhado aqui no Facebook, lá no Instagram e também no YouTube, a nossa página Fé para Toda Vida. Mais uma semana que se inicia e hoje nós vamos trazer um assunto super importante, também um pouco polêmico, que divide muitas opiniões aí. Nós vamos falar sobre racismo. Afinal de contas, ele existe ou não? Tem um termo jurídico aí que diz que contra provas e contra fatos não há argumentos. Recentemente, por exemplo, nós tivemos o caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos, um homem de cor negra sendo assassinado por um homem de pele branca com o agravante de ser policial. E um grito muito forte ecoou daquela nação, inclusive aí com a hashtag Vidas Negras Importam. Pois é, historicamente esse fato ele existe. E nós temos, por exemplo, lá na África do Sul, as questões do apartheid, que muito tempo segregou, que dividia ali as cores. Pessoas negras, pessoas brancas usavam, por exemplo, banheiros separados, restaurantes separados, tinha bairros de negros, bairros de brancos, enfim, é uma realidade, de fato ela existe. Voltando aqui para o Brasil também, nós fomos um país inicialmente colonizado e tivemos aí muitos negros trazidos da África para poder fazerem trabalhos escravos aqui no país. Bom, e o Evangelho? O Evangelho ele não tem o poder e nem a função de corrigir a história. Nós não temos como voltar no passado e mudar tudo isso. A verdade é que o passado, por exemplo, serve como experiência e de exemplo e nos ensina que nós não cometamos os erros do passado no presente. Ao menos é essa atitude que esperamos. E o Evangelho, o que ele faz? O Evangelho ele tem um poder sobrenatural porque ele abarca todas as raças, cores e etnias. A ordem de Jesus Cristo é ide e pregai o Evangelho a todas as nações, a todas criaturas. E muito mais importante do que isso, o que o Evangelho faz é que ele transforma esse ser humano que é capaz de cometer o racismo, de cometer injúrias e divisões entre pessoas, e ele ordena que nós amemos uns aos outros, que nós amemos o nosso próximo como se fosse a ti mesmo. O Evangelho de fato coloca todos nós em pé de igualdade e transforma essa mentalidade separacionista e racista, nos colocando em um único amor, em uma única comunhão. Se você tem passado, sofrido essas questões raciais, lembre-se sempre também que há uma ordem que nós não devemos pagar mal com mal, mas antes convencer o mal de todo bem. Que o Senhor Jesus te dê forças e que você encontre nele paz e amor para superar todas essas divisões causadas pela maldade humana que cada vez mais se distancia do nosso Deus que é poderoso. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.